Olá, olá! Estamos chegando em mais um programa Palavra de Vida aqui pela Rádio New Life Web, também pela TRT-TV, canal 11, Alô, Alô Brasil, Rio de Janeiro, Teresópolis. Também você que acompanha a gente no nosso canal no YouTube, no New Life Web. Muito obrigado por você estar nos acompanhando sempre, dando o seu like, seu joinha, compartilhando, mandando também a sua mensagem. E você que acompanha a gente também na Rádio Teresópolis AM em 1510. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela sintonia aqui com a gente. Ao meu lado, como sempre, está ela. Tudo bem, Tati Misael? Tudo bem, Klaus. E você, como você está? Tudo ótimo. Semana bênção pura, sem mistura? Bênção pura, sem mistura. E vou falar uma coisa. O que não tá bom vai ficar. Amém. Porque assim prometeu o Senhor. E Ele é fiel no que Ele promete. Amém. Glória a Deus por isso, né? E a fidelidade do Senhor a cada dia, a todo tempo. Bom, hoje o nosso programa recebe uma pessoa muito especial, querida, e é um jovem. Vamos bater um papo com um jovem. É um jovem que está na América e vivendo o novo de Deus a cada dia. E aí, meu amigo Thales, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo nesse momento. E aí, pessoal, um prazer, cara, estar aqui, é um prazer fazer parte disso. Para quem não me conhece, meu nome é Thales. Filho do pastor, né? Não sou filho do pastor. Desculpa. Eu sou do Rio de Janeiro. Zona Sul. Não Zona Sul. Tatiana tá errando tudo, hein? Olha, essa apresentação não tá muito boa, não, né? Mas deixa o Thales se apresentar, então. Vai lá, Thales. É melhor. Nascido e criado na Vila Kennedy, Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente tenho 20 anos e moro nos Estados Unidos há 4 anos já. E, cara, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso daí. Tá certo, Thales, eu quero agradecer você ter aceito esse convite, você que é um jovem estudante, está na América, mas eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo, você falando da sua alegria de, antes de tudo esse momento que nós estamos vivendo acontecer, né, que essa pandemia, toda essa situação, você ter, né, conseguido graduar na high school. Você chegou a contar esse testemunho, um pouco desse testemunho, né, na igreja. Eu gostaria que você passasse um pouquinho desse momento para quem está nos assistindo e nos ouvindo e que também é jovem e de repente tem um sonho. Conta aí, como é que foi esse momento, Thales? Cara, eu vim para os Estados Unidos, eu tinha na faixa dos 17 anos, 16 anos, 17 anos. E eu lembro que ao chegar aqui nos Estados Unidos foi um sonho, né? Quando eu conheci a escola, conheci a high school, conheci o ensino aqui dos Estados Unidos. E eu lembro que eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor, eu vou estudar. E foi muito difícil, porque minha mãe ela foi embora e ficou só eu e minha irmã. Tivemos que pagar aluguel, e eu pagava meu aluguel, trabalhava, estudava, fazia tudo, mas não parei de estudar. Fácil pra caramba, né? Pagar aluguel, trabalhar, fácil, né? Tinha tempo pra caramba, né? Cara, até que não, hein? Fiquei 3 anos morando na América sem ter carro, andando a pé, porque eu tinha que pagar aluguel e tinha que estudar. Priorizei muito os meus estudos, né? Acho que o segredo foi esse, foi dar primeiro lugar aos meus estudos. Entendi. E esse momento, como é que foi essa situação de você, né, finalizar os estudos e principalmente da onde você veio, Vila Kennedy, né? Uma comunidade humilde, uma comunidade querida, de muitas pessoas boas, com certeza, mas realmente você estava cercado de muitos pratos de lentilhas, muitas oportunidades. Como é que foi vencer isso tudo e focar na América nos estudos? Cara, no começo não foi fácil. Eu lembro que eu fiquei 2 anos estudando numa escola, então depois eu mudei para outra escola. Então foi quando eu melhorei muito, que eu mudei de uma escola para outra, sabe? Então eu dei mais valor aos meus estudos, sabe? E, cara, eu lembro que eu, no ano de 2018 para o ano de 2019, eu me esforcei muito para estudar, muito. Eu lembro que eu tirei uma das notas mais altas da escola. Então, meus professores começaram a perguntar, cara, de onde você vem? Quem é você? Então, eles viram a minha história, eles viram do lugar de onde eu saí, eles viram quem eu era e eles ficaram perguntando, cara, mas como um menino dessa idade que trabalha,
se sustenta, pode ter umas notas tão boas. Eles olharam para minha vida, eles falaram, cara, eu tenho orgulho de você, eu quero ajudar você. E aí me impulsionou a fazer mais, entendeu? Me impulsionou a estudar mais. Não foi fácil, mas pelo fato de eu ter saído da onde eu saí, eu me orgulhava muito do lugar de onde eu saí. E, cara, eu nunca vou me esquecer de onde eu saí, eu nunca vou esquecer da favela de onde eu saí, eu nunca vou me esquecer da casinha humilde de onde eu saí, da comunidade que todo dia soltava tiro e eu tava lá, dos amigos que eu perdi pro tráfico, e toda aquela visão, toda aquela perca, todo aquele meio de perca e de dor, tudo aquilo só me deu mais força para continuar, só me deu mais força para alcançar os meus sonhos, para alcançar meus objetivos. Foi quando eu falei, cara, eu tenho que mudar o ambiente desse local onde eu tô. Foi quando eu comecei a tirar as melhores notas da escola, e no ano de 2019, os professores, os diretores, todo ano eles dão tipo eles sorteiam, né? Eles escolhem um estudante como um estudante bom da escola, né? Um estudante de todos os estudantes, que no caso são 1.000 a 2.000 alunos na escola de onde eu estudava. Eles escolhem um estudante para dar um prêmio, né? No ano. Então eles me escolheram um menino que veio de outro país, um menino negro, veio de uma comunidade. Eles olharam para minha vida e falaram assim, cara, a gente precisa falar da sua vida. Eu lembro que no ano de 2019 eu ganhei esse prêmio. Eu ganhei um prêmio de um aluno bom e um dos melhores alunos da escola. Um menino que, cara, veio do nada. E eu lembro que muitas das vezes o meu segredo foi confiar, porque eu sei quem me trouxe aqui, eu sei quem prometeu. E antes de eu chegar aqui, lá no Rio, Deus ele já tinha falado, Thales, eu vou te dar todos os seus sonhos, eu vou te dar seus estudos. Eu sabia que Deus tinha algo para mim. E, cara, o lugar de onde eu vim não mudou nada, só me deu mais força para continuar, sabe? Então acho que foi isso, essa determinação, sabe? Perfeito. Mas aí você está falando, né? Você graduou, você está falando de ter vencido, né? Muitas dificuldades, trabalhar, mas além disso tudo, jovem e ainda falando assim de Deus, como é essa experiência você e Deus junto com isso tudo que tem acontecido na sua vida? Cara, a minha experiência com Deus nisso tudo veio muito recente, quando eu já tinha 15 anos. E conforme as coisas foram acontecendo, eu tinha duas alternativas, né? Ou eu acreditava e confiava nas promessas que Deus tinha me feito há 2 anos atrás, ou eu desistia. Eu lembro que antes de chegar aqui, Deus ele tinha prometido que ele ia me dar meus estudos. Então, cara, eu agarrei aquela promessa e falei, eu vou me formar e eu vou fazer o melhor. E foi quando eu tive uma oportunidade de exercer minha fé. Antes de eu me formar, eu tive um convite, né? Eu tive uma oportunidade de dar um discurso na minha escola. Então, naquele discurso, eu lembro que no meio daquilo tudo, no meio daquele caos, eu dei esse discurso ano passado, foi quando eu formei, no ano de 2019. E eu dei o discurso 4 meses depois que eu perdi meu irmão mais novo. Eu tinha um irmão mais novo, o nome dele era Marcos. Marcos tinha 16 anos. E a polícia matou ele no Rio. E o Marcos ele tava para vir para cá, para os Estados Unidos. Ele provavelmente hoje ele estaria morando comigo. E no meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, eu falei, cara, eu tenho que falar desse meu Deus. Eu tenho que falar de um Deus que mudou a minha história. E, cara, eu não quero mais ver pessoas morrendo igual meu irmão morreu. Eu quero ver pessoas olhando para minha vida e falando, cara, eu posso dar certo. Então foi quando eu decidi dar esse discurso. Não foi nada fácil, foi algo muito atrevido, sabe? Muito ousado, mas Deus ele me deu essa oportunidade. E foi quando eu falei para minha escola inteira, da onde eu saí, do lugar que eu vim e das coisas que eu conquistei e de quem me tirou lá, né? Porque eu lembro que antes de eu sair de lá, Jesus ele tinha me prometido que ele ia me dar o que ele me deu. E no momento que ele me deu tudo que ele me prometeu, que eu me vi debaixo da hora, do minuto exato que ele tinha me prometido há 4 anos atrás, eu falei assim, essa é a hora de falar quem me deu, né? De falar quem me prometeu. Então, no meio disso tudo, eu acho que o segredo de se manter fiel e lembrar de Deus
lembrar de Jesus, lembrar, cara, do nosso amado Jesus, o cara que pagou alto preço pra gente estar aqui hoje. Eu acho que o segredo disso tudo foi o confiar, o esperar, porque passa tempos e, cara, nada melhor do que o tempo de Deus, né? É O tempo verdade. de Deus, ele cura tudo. E se eu for dar um conselho para alguém que está assistindo isso, eu quero te falar, cara, espera o tempo de Deus. Porque se ele disse, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Assim que ele fez na minha vida, cara. E quem era eu? Então acho que é Olha, isso, acho que é isso. Ó. Thales, assim, eu não sabia, né, dessa situação, né, do seu irmão. Deus conforta e Deus ele sustenta com certeza, né, seu Verdade. coração e esse momento que você Sua passou, mãe. né, toda a sua família. E assim, a gente está tendo a oportunidade, de repente, de falar para alguém que, de repente, está dentro dessa vida, né, do tráfico. Eu tive a oportunidade, Deus me levou a lugares lá no Rio também, em Teresópolis, né, de trabalhar junto com situações de tráfico, de drogas. Eu vi muitos jovens se perdendo, muitos jovens, né, morrendo por causa do tráfico. Eu tenho uma experiência, né, que uma das primeiras matérias que eu fiz lá no Rio de Janeiro foi desenterrando um jovem de 17 anos morto por causa de dívida com o tráfico de drogas. Né? E assim, a gente encontrou, estava junto com a polícia no momento, e a gente encontrou essa situação juntos. A família estava procurando já há tempos, e a gente encontrou junto lá toda essa situação, e foi muito, muito, muito triste, e isso marcou minha vida e tantas outras histórias que eu sei que você tem também, né? E que eu também tenho, mas você falaria o que para esse jovem? Porque você, né, você teve assim na carne, né, uma situação dessa, e eu me lembro quando você falou seu testemunho na igreja que você ouvia, né, os estampidos de tiro, de tantas situações, mas qual é a mensagem que você deixa para esse jovem que está dentro de uma situação dessa? Porque são tantos jovens que estão sem perspectiva de vida. Às vezes olham assim e não conseguem ver um horizonte, né, à frente. E você estava nessa situação. O que você fala para eles? Cara, eu lembro um dia que eu tava dormindo e eu acordei numa manhã, umas 9 da manhã, com muito tiro. E eu tava dormindo numa cama e atrás da cama era uma janela. E quando eu olhei para trás, meu tio ele tava em cima do muro e a polícia dando tiro em cima do meu tio. Eu lembro que naquela situação eu corri para a cozinha e a cozinha da minha casa tava lavada de droga, de dinheiro. E minha prima trouxe uma sacola de droga para mim. Eu tinha família envolvida com tráfico, eu ainda tenho, né, no Rio. Vivia no meio disso. Pessoas morriam na minha porta. Já tive a oportunidade de entrar pro tráfico de drogas, mas eu sempre fui um menino muito... Eu sempre soube o que eu quis, né? Você foi escolhido por Deus, separado. E se eu fosse dar um conselho para uma pessoa que está se encontrando nesse lugar onde um dia eu estive, cara, nunca se esqueça de que existe um Deus que ele muda histórias. Um Deus que ele tira uma pessoa de um lugar e ele realiza sonhos, sabe? Porque Deus pode passar o tempo que for, mas Deus ele continua realizando sonhos. Deus ele continua mudando histórias. E Deus ele é um Deus, cara, que ele ama, ele é apaixonado pelos seus filhos. Então, se eu for dar um conselho para uma pessoa que está nesse estado hoje em dia, um jovem que já esteve no estado que eu estava, eu venho te dizer para você entregar tudo que você tem, toda a sua preocupação, todos os seus sonhos, toda a sua esperança, e entrega tudo isso, cara, tudo que você sempre almeja, tudo que você quer, aos pés de Jesus. Porque, cara, eu sei que tem pessoas que elas têm muitos segredos, tem pessoas que têm segredos porque ela ganhou na loteria, ou porque tem uma casa própria, ou porque tem um business, tem uma empresa que dá muito dinheiro. Muitas pessoas têm muitos segredos. Tem pessoas que contam com a sorte, né? Mas eu sou um jovem que eu conto com o homem que venceu a morte. Cara, eu conto com Jesus. E se eu Amém. for dar um conselho para você hoje, de como eu cheguei até onde cheguei, foi através de Jesus. Foi Amém. através da humildade de Jesus. Foi através da misericórdia. Foi através do amor de Jesus. Que supre todas as coisas. Então, se você realmente está num ambiente de morte, num ambiente que não tem mais futuro, num ambiente que você não acredita mais em nada, Deus ele ainda continua acreditando em você. Então, cara, entrega tudo para Jesus, porque ele é o único que pode mudar a sua vida. Eu lembro um dia
Uhum. Eu tava num quarto, e eu olhei assim pro quarto e falei assim, cara, eu vou pedir a minha mãe para consertar esse quarto, para arrumar a cama, comprar uma cama nova para mim. E o Espírito Santo de Deus falou dentro do meu coração, ele falou assim, Thales, um dia eu vou te dar um quarto, falou assim para mim. E, cara, por algum motivo falou assim, vai ser nos Estados Unidos. E eu Uau. falei assim, ó, loucura, e eu fiquei assim meio, ok. E eu não falei para minha mãe que eu queria uma cama, que eu queria ajeitar o quarto. Uhum. E isso tudo aconteceu, essa história do meu tio, a polícia entrou na minha casa. Hoje em dia eu tenho meu quarto. O meu quarto tem tudo que eu quero, meu quarto tem minha cama, meu quarto tem aquelas luzes ali que eu coloquei ali. Tô Cara, vendo. hoje eu olho pro meu Tem quarto, uma bandeira aí, né? Tem tem a tudo. bandeira dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, Ele hoje, preparou tudo, ele botou silver tape no telefone para poder guardar o quarto do Thales aí, gente. cara, vou mostrar para vocês um pouquinho o meu quarto. Hoje, eu olho para o meu quarto, não porque é um quarto, né? Para pessoas pode ser pouco, pode ser bobeira, mas para mim, cara, eu sonhei por ter um quarto, sabe? Hoje eu tenho minhas coisas, eu tenho minha cama, eu tenho meus porta-retratos, eu tenho, sabe? Eu tenho a bandeira do meu país, o Brasil. Uhum. E, cara, e eu lembro que Deus ele falou no meu coração, cara, eu vou te dar. E eu acreditei, sabe? Esse aqui foi o dia quando eu ganhei o prêmio lá da escola. Eu ganhei esse prêmio aqui em 2019. E, cara, não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil. Mas, e não foi, cara, não foi fácil. Mas com Jesus as coisas não são fáceis, pra falar a verdade. Com Jesus as coisas elas começam a se tornar suportáveis. Porque com Jesus tudo é suportável. A gente passa pela prova, mas a gente passa com ele, sabe? Então, eu creio que o Deus que ele transformou a minha vida, transformou a minha história, ele também é capaz de transformar a história de quem está assistindo hoje. Então, cara, volte a sonhar, porque Deus, ele ainda realiza sonhos. Amém. E é isso que eu quero passar para a galera que está assistindo aí. Amém. E é isso daí, cara. Amém. Tati, antes de você fazer a sua pergunta, que eu sei que você tem, Tati tá chorando aqui já, mas antes eu quero falar rapidinho aqui para você que está acompanhando a gente aqui no canal no YouTube. Nós estamos batendo um papo com o Thales, né, nosso irmão em Cristo. Ele está contando uma história de vida, ele como jovem e a experiência dele com Deus. A gente observa tantos jovens vivendo com medo, vivendo num caminho, né, tão difícil, muitas das vezes até sem volta. E hoje nós queremos trazer para você uma história que com certeza vai estimular a sua vida, a sua fé. Uma palavra de vida através de um jovem. Então você que acompanha a gente na Rádio Teresópolis, obrigado. Nosso canal no YouTube, muito obrigado. Aqui na Rádio New Life Web e também pela TRT-TV, o nosso muito obrigado. Tatiana. Eu tô chorando desde o início, chorando aqui né? o tempo todo, Thales. Você sabe por quê? Porque quando você olha com olhar de mãe. Você olha o que você sonha para os seus filhos. E aí você vê um jovem falando, e eu sei que tem muita mãe que o filho só está vivo porque ela está de joelho orando. Tem muita mãe que o filho só está vivo porque ela está lá intercedendo. Então, quando você vê um jovem falando, até a gente que já viveu uma caminhada um pouquinho além, a gente tem a nossa fé renovada. É algo assim tremendo. E você falou que Deus falou com você, que ele ia te dar. Mas como foi que surgiu isso na sua vida? Deus falou, você acreditou e confiou o tempo de Deus. Mas você disse que você veio com sua mãe, né? Como surgiu a possibilidade de estar na América? Cara, a gente veio para cá para tentar a vida em 2016. Mas antes de 2016, em 2012, a gente já tinha visto. Nós já tínhamos vindo uma vez que minha mãe trouxe a gente para Disney. Como eu disse, a gente morava numa comunidade muito pobre. Eu andava com pessoas que no dia elas tinham R$20 para comprar uma comida porque não tinha dinheiro. Eu andava com missionárias, eu conhecia missionárias que a gente subia monte, elas não tinham o que comer. Minha mãe me dava R$20, eu comprava a mistura para a gente fazer um almoço na casa delas. Mas minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito guerreira, sabe? Minha mãe, hoje em dia, ela não mora aqui, ela vem visitar a gente todo ano, ela vem para minha formatura, todo ano ela vem visitar a gente. Ela não veio agora por causa do coronavírus, né?
Aham. que não permitiu ela entrar no país ainda, mas ela tá planejando vir agora no final do ano, pro Natal, Ano Novo. E minha mãe, ela sempre teve uma barraca de lanche na Vila Kennedy, onde a gente morava, na comunidade. Uhum. Na comunidade tem muito baile funk, então minha mãe sempre fez um dinheiro bom e minha mãe conseguia muito lucro daquilo ali, e minha mãe guardava e minha mãe conseguiu tirar um visto pra gente. Minha mãe abriu uma empresa. Hoje em dia, minha mãe, ela tá bem de vida. Minha mãe hoje em dia tá com em torno de uns 11 funcionários. A minha mãe não mora mais na Vila Kennedy. As casas que minha mãe tem na Vila Kennedy, ela alugou. Hoje em dia, ela mora na Barra da Tijuca. Hoje em dia, Deus honrou a minha mãe, sabe? Mas demorou muito, demorou muito. Teve o momento de esperar, né? Isso tudo aconteceu. Foi um momento de esperar. Minha mãe, todos esses anos, minha mãe estava vindo para os Estados Unidos para trabalhar. Ela trabalhava aqui no verão e voltava para o Brasil, para o inverno, né? Uhum. Então, minha mãe sempre veio aqui também para trabalhar, né? Porque no Brasil não tinha trabalho. Uhum. E esse ano agora, 2 anos para cá, que Deus abençoou muito a minha mãe, sabe? Então, nesses 4 anos morando aqui, minha mãe só veio visitar. Ela nunca veio para ficar. Ela nunca veio para ajudar a gente a pagar o aluguel. Não porque ela foi uma mãe má, mas porque ela entendeu os tempos, né? Ela Uhum. entendeu que já não era mais ela que tinha que cuidar de mim, mas já era Deus que ia estar aqui me cuidando, sabe? Eu sou grato por isso, sou grato. A minha mãe fez muita falta em muitos momentos aqui, mas ela sempre esteve perto, né? Ligação, a gente sempre ligou para ela. Mas nesses 4 anos, a gente nunca pediu um dinheiro para minha mãe, a gente nunca recebeu ajuda da minha mãe, sabe? Sempre pagamos aluguel. Na verdade, teve momentos que eu vivi sozinho. A minha irmã foi morar em outra cidade, arranjou um namorado, foi para outra cidade. Isso antes de eu me formar, né? Então eu tive que, com 18 anos, precocemente virar um homem, né? Comecei a trabalhar de verdade, tive que pagar aluguel. Isso tudo, Toda a responsabilidade sobre as suas costas, de repente, né? toda a responsabilidade, cara. E tendo que comer, sabe? Isso tudo, não tinha um carro. O pessoal da igreja sempre me dando, tipo assim, carona, me buscando para ir para a igreja. E nisso tudo, eu sabia que o dinheiro e o trabalho nunca tinha que ser prioridade, né? O estudo ia ser prioridade. Então, eu sempre dei prioridade para os meus estudos, sabe? Mas Agora... essa relação entre família, mãe, ficou muito assim. A Uhum. gente vivendo aqui e ela passando com a gente algum tempo do ano, né? Entendi. Agora, Thales, você falou, né, sobre esse discurso e tal, mas você já chegou na América falando inglês ou estava só no hi-bye? Como é que foi esse discurso aí, cara? Cara, eu não falava nada, nada. Eu lembro que eu tinha uma prova no Brasil da aeronáutica para fazer. Eu sabia tudo da prova, mas não sabia inglês. Uhum. Cheguei aqui, comecei a trabalhar no McDonald's, comecei a estudar na high school e trabalhando, estudando e aquele pique. E eu lembro que quando eu fui dar o discurso, claro que eu treinei, né? Uhum. Mas eu lembro que um amigo chegou para mim e falou assim, ele falou, cara, você tá aqui só tem 3 anos e você deu um discurso de 8 minutos, um discurso que você falou perfeitamente o inglês. E com certeza, né? Porque eu também trabalhei, né? Trabalhei com muito americano e tal. Ele falou assim, cara, em 3 anos aqui eu não consigo falar metade do que você fala, quanto mais falar na frente das pessoas, né? E o que mais me impulsionou isso tudo foi ver o nome de Deus ser glorificado, né? Eu nunca quis que as pessoas olhassem para mim, mas eu queria que as pessoas não olhassem para a minha história, mas olhassem para o Deus que fez a minha história, né? Então acho que o propósito foi esse, sabe? A questão do inglês, tudo. Deus, ele me capacitou. E foi um pouquinho rápido, eu aprendi bastante rápido, coisa que eu vejo gente aqui que mora 10 anos aqui, eles não falam a metade do que eu falo, mas eu creio que foi muito propósito de Deus, né? E muita dedicação também, né? Então, sonhos realizados, propósitos de Deus se cumprindo. Agora, chegou na high school, vindo de uma comunidade pobre, com todo respeito, até porque eu tenho o meu aqui, negro. Falar de Deus nem pensar, né? Nem pensar. Só no discurso que você falou de Deus. Você não falava de Deus na escola. A escola nos Estados Unidos é um ambiente muito frio, é um ambiente muito depressivo, é um ambiente muito escuro, sabe? Se anda nos corredores,
e tudo que você consegue ver, consegue entender, consegue sentir é tristeza, é depressão, é escola nos Estados Unidos. Você não tira e nem coloca, é só isso. Uhum. E eu lembro que todo momento que eu passava nos corredores, eu orava e eu clamava para Jesus entrar naquele lugar. Eu clamava, eu falava: Deus, entra na minha escola, alcança a minha escola, entra com salvação na vida desses jovens. Uma escola que você entra e não tem 2 minutos que você entrou na escola, você já consegue sentir o cheiro de maconha, os jovens usando droga dentro do banheiro. É algo que os professores não conseguem controlar. E aquilo ali já se torna cultura, entendeu? Dentro da escola. Uhum. E é algo difícil de explicar, só vivendo, né? Uhum. E eu via isso, mas eu via traficantes usando droga, não jovens, crianças dentro da escola. Muito pior aqui, entendeu? Questão de drogas. Então, naquilo tudo ali, eu falei, cara, como que eu vou introduzir Jesus? Como eu vou introduzir Deus para essa galera? Com um ambiente tão hostil, né? Tão difícil, né? Olhando Um assim, ambiente tão humanamente fechado, né? O fechado. americano, ele é muito fechado, às vezes, para Deus. Uhum. Mas, Então, tipo, no Rio, você estudou. uhum, Você não via essas coisas? não igual eu via aqui, né? No Uhum. Rio, não. Uhum. Aqui é muito fora do normal. Não sei explicar, mas já se torna uma cultura, né? Vou falar assim. Porque Uhum. todo mundo fuma, todo mundo usa droga e os professores não conseguem ter pulso, né? Não sei explicar. E como foi falar de Jesus nesse ambiente? Cara, na verdade, eu só fiz o que eu já fazia há muito tempo no secreto, né? Dar um exemplo. Toda vez que eu entrava na escola, eu passava, botava o fone de ouvido e ninguém me via. Eu lembro que as pessoas não notavam, as pessoas nem sabiam quem eu era. E eu clamava a glória de Jesus. Eu falava assim: Jesus, alcança esse lugar, alcança essa escola. E eu lembro que eu clamava nos corredores e era muito escuro. E as pessoas não me viam, as pessoas não me reconheciam. E chegou um momento em que Deus ele me deu a oportunidade de eu dar um discurso e falar alguma coisa. Então, quando essa oportunidade veio, eu não fiz diferente, eu não falsifiquei, eu não quis pagar de estrela, eu não quis falar demais. Eu só fiz o que eu já fazia lá atrás, eu só fiz o que eu já fazia no secreto. Uhum. Eu falei, Jesus, na frente de todo mundo. Eu falei assim: Jesus, vem e toma o seu lugar aqui. Eu falei: Espírito Santo, vem e toma o seu lugar. E eu falei, cara, as oportunidades de tudo que foram me dadas, a diferença das oportunidades que foram me dadas, cara, é que não foi as oportunidades que veio fáceis, sabe? Mas foi quem me deu as oportunidades. E eu falei assim: Jesus me deu as oportunidades que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje foi Jesus que me deu. E a galera ficou assim: uau. Todo mundo ficou prestando atenção, Thales, você. E aquilo ali só testificou, só espelhou, né? O que eu já fazia no secreto, né? Porque eu subi lá e falei de Jesus. Mas eu subi lá e falei de Jesus porque eu já falava de Jesus antes no secreto, sabe? Uhum. Então, foi um treinamento, né? Uhum. Porque se a gente quer alcançar um lugar, se a gente quer alcançar uma prefeitura ou um lugar de trabalho, e a gente já quer chegar falando, mas a gente não está trabalhando no secreto, tem algo errado, entendeu? Porque Uhum. primeiro Deus ele faz no secreto para depois ele revelar para todo mundo ver, sabe? Então Uhum. foi isso que Deus fez, ele revelou algo que já existia no secreto há muito tempo. Uhum. Então, falar de Jesus para mim foi algo que eu já estava fazendo, mas ninguém via. Ninguém Então viu. Deus me colocou lá em cima para todo mundo ver, entendeu? Então acho que o segredo foi esse, né? Acho que o segredo foi esse. E como foi a recepção das pessoas depois de ouvir você falando que Jesus proporcionou isso para você? Como eles te olharam, né? Como foi os olhares, exatamente? Cara, 99,999% da escola inteira tava chorando. Chorando. Lembro quando eu Eu vi que teus saí. olhos agora foi até longe, assim, parece que você voltou naquele dia, cara. Eu lembro que eu saí e as pessoas me abraçaram e eu chorando, todo mundo chorando, o diretor chorando. Viu? O Não é só eu não, viu? o diretor Thales, não consigo falar. Um amigo meu me abraçou, deixou nem eu voltar pro meu lugar. E eu lembro que uma amiga minha, ela falou assim, que ela tava na banda, ela é cristã. E ela falou que ela não me conhecia na época. Ela falou assim: Thales, quando você falou alto, você falou assim, Jesus. Eu olhei pro lado e eu falei assim: cara, ele falou Jesus. Você falou Jesus de novo. Ela falou para mim: Uhum. Thales, você falou Jesus pela segunda vez.
Eu falei, meu Deus, alguém vai arrancar esse menino lá de cima. E quando eu olhei pro lado, tá todo mundo chorando, porque, cara, quando todo lugar que Jesus ele tá, não tem resistência, sabe? Não tem, Também. eu não vou falar, mas quando Jesus ele tá, o coração ele é mudado, as pessoas elas são tocadas. E eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? E eu creio que o objetivo de tudo foi feito, sabe? Foi algo muito surreal, muito surreal. Todo mundo veio me abraçar, chorar, pessoas olharam para mim e falaram, cara, me perdoa, mas eu não sabia metade da sua história. E, cara, eu vejo você força. Eu colho os frutos até hoje, sabe? Onde eu passo, as pessoas me veem, as pessoas falam, cara, eu sou fã do Deus que você serve, entendeu? Amém, glória a Deus. E eu não sou um menino que eu gosto que as pessoas cheguem em mim e falam, cara, você é incrível, sua história é linda, ou então, cara, seu cara, eu não odeio, eu não gosto, porque não me preenche. Mas quando alguém chega em cima de mim e fala assim, cara, eu vejo Jesus em você, eu vejo Deus em você, aquilo ali, cara, me ganha, porque não é sobre nós, não é sobre nós, né? Não é sobre mim, né? Então acho que o objetivo é esse, né? Acho que o objetivo é esse. Fala, Tati. Oh, meu Deus. Mas quem está acompanhando pela Rádio Teresópolis, pela TV, pela Rádio New Life, pelo nosso canal no YouTube, talvez tenha aquela dúvida. Ele está falando que falar de Jesus causou assim estranheza. É porque aqui não é muito comum em lugares como escolas, né? É um pouco restrito essa questão de estar falando em questão de Deus, de Jesus, né, Thales? Tem uma certa resistência, né? Não que tenha resistência, mas a escola em si, elas têm leis, né? Dá um exemplo. Se um professor chegar e introduzir Jesus para a escola, igual às vezes acontece no Brasil, professores deixando acontecer louvores na sala de aula, aquilo ali eles chamam como você tá introduzindo a religião para um estudante. E o pai do estudante, ele pode te processar e processar a escola e ganhar milhões em cima da escola, entendeu? Então é algo que você não pode introduzir a religião, você não pode introduzir algo, você não pode, sabe? Você não pode. É totalmente, você não ouve falar de Deus. Não existe Bíblia dentro da escola. A igreja dentro da escola é totalmente trancada, né? Então é algo muito, muito triste, eu vejo assim, sabe? Porque um lugar sem Deus, um país sem Deus, uma área de ensino sem Deus, é algo que está em risco, né? Então... É uma nação, né, que foi criada, né, sobre a palavra de Deus, né? Você com certeza, né, estudou isso, né? É uma nação que e hoje a gente observa que às vezes as pessoas estão um pouquinho se afastando, né, da essência, né, da Bíblia, né, e de tudo mais, né, da presença de Deus, né? Isso é muito triste, não é verdade? Verdade. Agora, Thales, e aí surgiu um projeto, né? Parece que surgiu um projeto depois disso tudo, que foi evangelizar, né? Na escola, que foi levar a Bíblia, né? Como é que foi esse trabalho? Como é que está sendo, né? Cara, eu me formei e eu fiquei perguntando para Deus, e agora? Como você vai alcançar aquela escola? E começou um outro ano letivo na escola e eu não vi as coisas acontecerem. Eu fiquei falando, Deus, faz alguma coisa naquela escola, alcança aquela escola. Então, um belo dia, eu fui buscar minha prima na escola. E a minha prima, ela pediu para eu buscar ela, né? Então, eu fui buscar minha prima na escola. E quando eu cheguei na porta da escola, tinha uma pastora, uma amiga minha e amiga dos nossos pastores aqui na minha igreja. E ela estava em frente à escola e ela já tinha me chamado muitas vezes para ir na escola, orar, essas coisas, sendo que eu nunca tive tempo. Essa amiga brasileira? Ela é da Ucrânia, né? Ela é casada com um americano. Ela não é brasileira. E eu lembro que quando eu olhei para ela, eu falei, uou, o que ela tá fazendo aqui? Então eu fui falar com ela, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, cara, eu vim orar, vamos orar? Aí eu falei, sério que você veio orar? Ela, sim, eu vim orar. Eu falei, ok, vamos orar. Então fomos para trás da escola e começamos a orar. E oramos, e daí Deus começou a trazer gente. Eu sempre fui muito assim, as pessoas sempre me conheceram muito nessa escola. Foi a mesma escola que eu me formei, né? Então, aquilo ali começou a crescer, começamos a orar pela escola, pedindo para Deus fazer avivamento,
a salvação, libertação. Então, quando eu fui ver, aquilo ali cresceu de uma forma muito louca. Já tinha 30 jovens nas orações. Toda terça-feira, depois da escola, estávamos indo lá orar. E aquilo ali foi um movimento louco, bem, e Jesus agindo. Meus pastores abençoaram. Falou, cara, você está na bênção, pode ir orar. E foi batalha, né? Porque quando a gente põe a mão onde que tem drogas, como eu falei, os jovens usam droga dentro das escolas aqui. Então, quando você faz isso, o inimigo se levanta. E eu vi a fidelidade de Jesus, né? Uhum. Começamos a trazer Bíblias, dar Bíblias de graça para os jovens. E aquilo ali começou a crescer. Quando a gente já começou a tomar, tipo assim, uma estrutura, né, de pessoas lá, começou a quarentena e, infelizmente, a gente teve que parar, né? Porque as escolas fecharam, foram as primeiras coisas que fecharam. Aqui nos Estados Unidos foram as escolas, foram impactadas, né? Com isso tudo, eles fecharam. Então, foi um pouquinho difícil, né? E eu creio que a gente vai voltar. Que agora, mês que vem, os anos letivos vão voltar, tudo normal, entendeu? Eu creio. Mas a propósito, e como eu digo, cara, eu sei que essa experiência com Deus na minha escola não foi em vão. Hoje em dia eu colho o fruto disso, né? Graças a Deus. De ver os jovens indo lá orar. Às vezes jovens chegam lá e falam, cara, eu tava perdido, mas essa oração aqui tá me melhorando. Uma jovem chegou acima de mim e falou assim, Thales, hoje faz um dia que eu tô sem fumar maconha. Pela primeira vez eu tô um dia inteiro sem fumar, por causa das orações. Então, é consistência, né? É acreditar, sabe? Eu creio que... E depois disso, uma menina que estava com a gente, indo nessas orações, ela vai na faculdade aqui. Ela vai numa faculdade e ela começou as orações na faculdade, toda sexta-feira também. Então, começou a se expandir, né? Outro pessoal de outras escolas viram, começaram a fazer também. E o mais incrível foi que o diretor, ele aprovou. Começou um clube que aqui nos Estados Unidos tem aqueles clubes, né? Clube de pizza, clube de xadrez. Então eles começaram um clube de Bíblia. Um Jesus Club, né? Um clube de Jesus. E agora a oração já não está mais do lado de fora depois da escola. Agora já está do lado de dentro, né? Eita glória! Então é incrível. Mas a gente ainda não conseguiu ajeitar tudo porque cada quarentena, né? Começou tudo. Mas eu creio que é o começo de um momento de avivamento, né? Amém. Amém. E Deus está levantando os jovens, né, nos últimos dias, porque a gente percebe realmente que nós estamos nesses últimos dias, né? E os jovens estão sendo levantados, Deus tem usado, tem, né, forjado, né, separado, trazido de terras distantes para poder fazer a diferença, porque aqui é onde tudo começou, né? Onde começou a nação, né? Foi esse estado onde começou a pregação do evangelho, né? Onde, né, faculdades foram criadas para propagar a palavra do Senhor, né? Se perdendo um pouquinho no meio do caminho, mas esses missionários estão voltando, né, Thales? Você é um missionário. Amém. Né? Cara, isso me faz lembrar um dia que a gente tinha muita vigília aqui na nossa igreja, e depois da vigília o pastor falava assim, cara, orem pelos bancos para Deus trazer pessoas do mundo todo. E eu fui orar pelo banco e eu falei assim, Deus, traz pessoas. Falei, pai, traz pessoas. Eu lembro que eu estava muito triste porque eu estava sozinho, minha mãe estava aqui. Eu falei, pai, não traz pessoas não, porque eu sou triste nesse lugar, eu sou sozinho. Esse lugar é triste, esse lugar é depressivo, o inverno é frio. E Deus falou assim, Thales, você não sabe, mas por causa da oração de uma pessoa, numa vigília dessa, pedindo para trazer pessoas, eu trouxe você. Uma pessoa orou e falou assim, Deus, traz jovens para fazer diferença nesse Cape Cod, nesse lugar. E foi assim que eu te trouxe. Eu falei, uau. E eu sei que se eu tô aqui hoje, não foi porque eu tive sorte de sair de uma favela, mas foi porque Deus, ele respondeu a oração de alguém. Ele respondeu a oração de uma pessoa que orou. Orou por jovens para trazer avivamento, restauração através de Jesus. E eu tenho certeza que esse é um dos principais motivos de Deus estar aqui hoje, porque alguém orou por mim, sabe? Amém. Então, isso é loucura, né, cara? Espantável com esse Deus. Agora, Thales, só mudando um pouquinho, a gente está vivendo um tempo assim no país, é um pouco difícil, né, por causa das questões raciais.
E você, sofreu preconceito já? Cara, aqui já. Uma vez eu trabalhando numa carpintaria na casa de um cliente com um paizão meu. Eu não falava inglês na época, tinha acabado de chegar. E a polícia, e eu fiquei lá sozinho esperando eles voltar. E a polícia chegou, veio falar comigo. Eu não falava inglês. Eu falei, cara, eu não falo inglês. E a polícia foi embora. E o meu patrão, né, que era um paizão para mim, falou, cara, eles só vieram aqui porque você é negro. Provavelmente eles acharam que você estava invadindo a casa, alguma coisa assim, entendeu? Pessoas do meu trabalho, uma vez no parque aquático, olhou assim para mim e olhou assim, estranho, né? Porque aqui é um lugar que tem muito branco, né? Americano, muito branco. Uhum. Branco do olho azul. Pessoas já me trataram muito mal nos serviços. Trabalhei aqui em restaurante, já fui gerente de restaurante. Pessoas me trataram mal pelo fato deles olharem para mim e ver que eu era negro, né? Ou então um pouquinho caro do meu inglês, que eles ouviram alguma coisa diferente do meu inglês. Eu já senti muito isso. E é algo que impacta muito a gente aqui, né? Porque é algo diferente, é como se fosse uma ferida que, ao passar do tempo, tem uma cicatriz, né? Mas se você tocar naquela ferida, cara, você acaba não só com famílias, mas você acaba com uma nação. E esse é o estado, como se encontra os Estados Unidos hoje, né? Os Estados Unidos, ele tem essa ferida racial, né? De negros, de sofrimento passado, sabe? De índios, que aquela ferida, ela se torna cicatriz. Passou anos, a gente esquece. Mas se alguém toca, cara, você acaba com uma nação. É verdade. E eu vejo isso na pele, né? Todos os dias. E eu creio e eu vi muito também nessas semanas que passaram, que teve esses protestos. Eu, particularmente, fui num dos protestos umas 3 vezes. Eu vi mais respeito, eu vi mais entendimento, eu vi mais as pessoas tentando entender umas as outras, sabe? E eu creio que o ponto é esse, né? É muito diferente aqui nos Estados Unidos, questão de racismo, né? Como fica o sentimento, Thales, assim, porque nós viemos de uma outra cultura, né? Estamos inseridos nessa cultura, nesse momento, né? E passar por isso, como é que fica o sentimento? Porque mesmo sofrendo, né, de repente, um embate desse, a gente fala do amor de Jesus, né? E a gente olhando também na história, né? Eu creio que você também teve a oportunidade de ver isso, né? O Martin Luther King, ele, né, fez todo o movimento, mas sem violência, sem nada do tipo, e levando Jesus. E hoje a gente é desafiado a talvez fazer a mesma coisa, né? Verdade. Dá um exemplo. Martin Luther King foi o cara que me inspirou a dar meu discurso. Eu li o discurso dele, eu estava na aula de história, eu assisti o vídeo, eu só sabia chorar, aquele cara foi incrível. E eu lembro que eu fui no protesto. Eu particularmente não vi muitos cristãos, pastores se movimentando. Eu fui no protesto e eu estava lá com a placa levantada. E eu abaixei a cabeça e falei, cara, qual o propósito de eu estar aqui protestando? Ok. E Deus falou assim para mim, cara, você não tá aí? Sabe o que você faz? Pega aquela galera toda ali que tá protestando, faz uma roda e ora. Aí eu falei, vamos fazer isso. Chamei todo mundo, eu falei, vem cá. Vem cá, falei que era americano, era jamaicano. Como você chamou ele também? Fala em inglês aí, chamando a galera aí. Em inglês, eu falei, come here, let's go, let's pray. Falei assim, let's pray, vamos orar. Ele falou assim, what? Pray? I was like, yes. Eu tava, yes, vamos orar. Yes. Aí todo mundo, ok. Pray. Alright. Daí fizemos uma roda e eu comecei a orar. E ficamos ali orando. Os carros passavam na avenida e não entendiam nada, porque a gente fez uma roda e a gente estava todo mundo de cabeça baixada orando. E eu lá orando, porque eu creio que para a gente mudar uma situação, a gente não muda com armas carnais, né? A gente luta com o espiritual, porque começa no espiritual para depois atingir o carnal. Então eu orei, porque eu creio que não é pela minha força, não é pela minha violência, né? Ou pela minha voz, ou pelo meu mostrar, mas pelo meu lutar, pelo meu orar, pelo meu acreditar, pela esperança que eu estava passando. Então, eu creio que o propósito é esse. O propósito não foi orar, o propósito não foi protestar ou estar lá porque eu tinha que estar lá.
mas o Uhum. propósito vai além disso. O propósito vai pessoas, vai almas, salvação, vai justiça, né? Orei Aham. também por justiça. E eu vi naquele momento que Deus estava querendo passar com isso tudo, não é sobre protestar, não é sobre roubar, queimar carro de polícia, Uhum. mas é sobre a entregar a causa Uhum. às pessoas certas, né? É verdade. Então, naquele momento, eu entreguei a causa a Deus. E, cara, foi incrível. Foi Muito Uhum. incrível. louco, né? Foi louco. Não tem como, né? A gente que é cristão, se a gente entra no meio de um lugar desse, a gente tem que florescer de alguma coisa, cara. Se você tá no meio de algo que só tem matança, ou então algo triste, você tem que florescer. Uhum. Aí Não tem Deus jeito de fala outro. assim: vai orar. E aí, como foi assim? De cara você foi lá, juntou todo mundo? De cara, quando é Deus falando, Deus Não falou. tremeu, não ficou com medo deles acharem ruim? Não fiquei, não fiquei. Agora, Thales, Ah, como é que reconhece a voz de Deus? Porque muitos jovens, né, a gente falou sobre isso, em todo momento que a gente está aqui batendo esse papo, você está falando, não, Deus falou comigo, eu fiz, e aconteceu isso depois, ou seja, Deus confirmou, teve o resultado, né, você teve a atitude, ouviu a voz de Deus, teve a atitude, né, fez a ação, mas como é que eu ouvi a voz de Deus? Tem muito jovem, de repente, que está acompanhando a gente, mas o quê? Tá falando que ouviu a voz de Deus, ouvi a voz de Deus? O que é isso? Como assim, né? Como é que é, Thales? cara, você passa a ter intimidade e entender quando é Deus que está falando, desde o momento que você começa a se negar a si mesmo, né? Desde o momento que você começa a parar com o pecado, a parar de mentir, a parar de fazer coisas erradas, a parar de xingar, a parar de assistir pornografia, a se negar totalmente, desde o momento que você decide ter uma intimidade com Deus, desde o momento que você começa a orar, desde o momento que você começa a ler a Bíblia, desde o momento que você entende que aquilo ali não é um ritual, não é uma religiosidade, mas aquilo ali é uma comunhão diária com Deus. Então, desde o momento que você começa a ter esse estilo de vida, a gente fala lifestyle, você entende quando é Deus falando ou não, porque antes de Deus falar para orar, entendeu? Falar assim, ó, vai orar, já que você tá aí, vai orar. Eu já tava orando com Deus antes, entendeu? Eu já tava falando com Deus antes. Eu já tava tendo a minha intimidade com Deus quando eu acordei. Então, tudo é o que você faz antes de você querer ser usado, antes de você querer ouvir Deus. Você tá perdendo, não perdendo, né, mas ganhando tempo com Deus. Então, eu creio que é tudo questão de tempo, é tudo questão de se aprofundar mais em Deus. E quando Deus fala, você sabe que é Deus, porque você passa tanto tempo com Ele que você já tem noção do que é e o que não é. E Uhum. renúncia. Renúncia. Sem renúncia, cara, nada é feito, né? É verdade. Mas é lindo isso tudo que você está falando. É tremendo. Eu já chorei um bocado aqui, alaguei o estúdio. Mas eu entendo o que você está falando porque a gente vive isso. Mas tem muitos jovens que talvez falou está vendo você falar e gostaria de ter uma vida assim, onde possa falar que tudo está dando certo, que tem essa confiança. Só que ele não tem força. Ele não sabe como largar pornografia, ele não sabe como largar tantas coisas, porque para ele, no quadro que ele está vivendo, é o que preenche ele. Ainda que seja ilusório, mas é o que preenche. Você, como jovem, que tem abrido mão disso tudo, com algo maior. Como você orienta esse jovem a fazer o que você fez? Cara, quando a gente está nesse mundo, nessa atividade que a gente cresce cometendo erros, e para se libertar e parar, e querer um dia ser influência e mudar pessoas, gerações, e ser luz, né, nesse mundo de trevas, para a gente chegar a esse ponto, primeiro a gente tem que entender que ainda que a gente não acredite em nós mesmos, Deus, ele continua acreditando na gente. Ainda que a gente não tenha mais fé na nossa própria vida, Jesus, ele continua sendo fiel. E a gente tem que dar o primeiro passo, né? Jesus, a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que ele bate a porta. Ele espera que alguém abra, entendeu? Ele espera que alguém abra a porta, daí ele entra e ceia com a pessoa, né? Então Jesus, ele tá a todo momento batendo a porta, ele só quer que abre, cara. Ele não quer muito, ele não quer que você abra e largue tudo e com o tempo ele vai mudar.
com passo a passo, sabe? E, além de tudo, tenha paciência consigo mesmo, sabe? Tenha paciência. Ande com pessoas que estejam no mesmo propósito. Procure se afastar. Procure... não vou dizer procure ler a Bíblia e começar a orar igual um louco, mas procure estar perto de pessoas que vão te trazer para mais perto de Jesus, sabe? Porque amigo de verdade é aquele que te traz para mais perto de Deus. Caso contrário, aquele que te afasta, cara, esse não é seu amigo. Então, você tem que estar num ambiente em que vai te ajudar a te trazer mais para perto de Deus, sabe? Então, acho que o primeiro passo, né? O primeiro passo, o querer ser melhor, já é tudo. Só abrir a porta e deixar ele entrar. Amém. E começar essa caminhada, cara. Thales, eu quero agradecer, né, o seu tempo, né? Obrigado por ter aceito aqui esse convite. Sei que você já tem, né, o compromisso agora. Mas antes, 2 minutinhos, Thales. Sabe por que quando eu lembro de 2 minutinhos, eu lembro de 2 milhões de curtidas. E ele faz um trabalho também de evangelismo na internet. Eu queria que ele falasse em poucas palavras, já que ele tem compromisso, né? Que ele falasse um pouquinho desse trabalho de evangelismo através da internet. Então, pessoal, hoje eu tenho praticamente umas 22 ou 20, de 20 a 30 páginas no Facebook, cristãs. Começou eu postando frases, eu compartilhando sobre Jesus. E hoje em dia, praticamente um alcance de 80 a 100 milhões de pessoas por mês. Páginas imensas, páginas de 2 milhões. E tudo começou no coração de Deus, né? Deus, ele queria alcançar as pessoas pelas redes sociais. E eu estava ali querendo também alcançar as pessoas para Jesus. E hoje em dia eu acordo, eu oro pelo tudo que eu posto, sabe? Tudo que Deus ministra no meu coração, eu oro. Existem pessoas que me ajudam também nessas redes sociais. Hoje em dia eu ajudo a live da minha igreja com isso, o alcance. Qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja, hein? E o segredo disso tudo, o segredo das redes sociais, o alcance que hoje eu, através de Jesus, tenho, foi orar antes de postar as coisas, sabe? Foi ter noção do propósito. Porque Jesus, ele procura pessoas que tenham propósitos que alinham com os propósitos dele. Ou seja, se o meu propósito do meu coração é alcançar pessoas, o de Jesus também é alcançar pessoas, ele vai derramar a graça dele em mim, ele vai me dar recursos. Então, hoje eu me vejo num ambiente com recursos que alcanço milhões de pessoas mensalmente. Não ganho nada, hoje em dia eu só ganho testemunhos para Jesus. Muitos, então, né? Eu creio que o propósito é isso, né? Acho que o propósito é isso. Amém, bacana, amém. Né? E quem pode te seguir, pode ir aí, né? Com esse nome que está aqui, já acha você nas redes sociais, Thales? Acha assim, Thales Winner. Esse é meu nome, esse é meu nome verdadeiro. Se a gente tiver alto tempo, o Winner é vencedor, né? É, vencedor em inglês, significa vencedor. Se tiver alto tempo, eu falo um pouquinho porque meu nome é Winner, mas essa daí fica para a próxima. Você vai voltar, pode ter certeza. Em nome de Jesus. Vai voltar. Mas pode me seguir lá, Facebook, Instagram, isso daí. Amém, amém, glória a Deus. Já quero deixar o convite, né? Ele falou dessa pastora que trabalha junto com o mesmo propósito de levar a palavra de Deus de salvação para os jovens. Quem sabe um próximo momento a gente possa estar junto, né? Você com a pastora, e que a gente possa conversar mais e levar esperança a todos os corações sedentos da presença de Deus, né? Amém. Amém. Obrigado, Thales. Deus abençoe a sua vida rico e poderosamente. Até um próximo momento. Muito obrigado por esse momento com a gente. Amém. Tá bom? Obrigado a vocês. Amém. Fica com Deus. Bye, bye. Então, conversamos com o Thales, batendo um super papo aqui com a gente no nosso programa, o nosso Palavra de Vida, né, de hoje. Que programa, hein, Tati? Que experiência com Deus, que momento especial, hein? Você acabou de falar. Hoje foi palavra de vida. É verdade. E algo, gente, que ele não ouviu dizer, ele viveu na carne dele. Você que é jovem, você que é mãe, às vezes seu filho não vai querer parar para ouvir esse programa. Mas bota de chavadinho lá, assiste na lista, não quer nada. Ouve o programa para que ele ouça.
Quem sabe ele ouvindo lá de longe vai levar esperança para ele. Amém, verdade. Então é tremendo a gente ver um jovem como o Thales. Eu também não sabia dessa história, né? Tão linda de vida. Tem que saber a parte, né, Tati? A gente conhecia um pouco, mas não tão profundo, né? Uhum. E eu acredito que ele tem muito mais coisas para contar. Mas, assim, foi um programa que realmente foi edificante. E que você nos ajude. Você que está aí na TeleTV, muito obrigada pelo seu carinho. Amém. Temos recebido muitas mensagens dizendo que estão acompanhando nosso programa pela TeleTV. Um abraço a toda a equipe da TeleTV que tem fortalecido o programa Palavra de Vida. Amém. Também o pessoal da Rádio Teresópolis, né? Nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito sempre. Muito obrigada pela sua audiência. New Life Web. Você que ainda não conhece a New Life, você tem a oportunidade de baixar o aplicativo, não é isso, Cláudio? Isso, baixa o aplicativo na Google Play, na Apple Store, Free 0800, baixa lá, tem muito conteúdo, conteúdo para abençoar a sua vida na rádio New Life Web. E você que está aqui também no nosso YouTube, nosso muito obrigado você que está aqui no nosso YouTube. E você também pode se inscrever lá no canal do YouTube e lá no sininho, todas as vezes que eu tiver vídeo novo, você vai ser comunicado e você pode contribuir com esse projeto. Ah, Tati, como que é contribuir com esse projeto? Você pode contribuir com as suas orações. Para você que está acompanhando a New Life Web, a rádio da família, você, por favor, vai lá, se inscreve, vai lá no sininho, isso, clica no nosso canal do YouTube, não é isso? Isso, e todos os vídeos que forem postados, você vai ser comunicado, né? Você vai ser notificado. Amém. Seja você também um contribuidor, um contribuinte, né, Cláudio? Isso, ajuda a gente a divulgar ajude. O nosso Palavra de Vida, o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que já se inscreveu aqui, muita gente se inscrevendo, muito legal, muitas pessoas de vários lugares do mundo acompanhando também, né, o Palavra de Vida. Então, muito obrigado, não é isso, Tati? E finalizando, então, o nosso encontro de hoje. Muito grata ao Senhor por esse programa, né? Amém. Um programa que foi edificante. Amém. E a nossa oração que venha edificar a sua vida, que venha trazer paz na sua casa, que traga esperança na sua casa, tá bom? Amém, glória a Deus. Então, vamos nessa, né, isso, Tati? Um beijo para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e lembre-se sempre, a família é tudo. Bye, bye. Bye.